Oi, gente, vem comigo para mais uma rotina com minha bebê de 1 ano. Depois que a gente acorda, arruma as camas, a gente vai lá pra sala, deixa o Scarlett lá para ajeitar algumas coisas. Fui pro banheiro lavar meu rosto, ela já tava lá, né, fazendo a arte dela dentro do banheiro junto comigo. E aí, gente, a minha nova funcionária aqui de casa, a lava-louças, tem me ajudado bastante. Olha só, gente, a quantidade de louças que ela lavou pra mim. Então, gente, já me alivia demais aqui na minha rotina com a Scarlett. Agora a Scarlett fez o número 2, fui lá trocar a fralda dela rapidinho, né, porque a gente ainda não tinha tomado café, então não dei o banho dela. Aí eu estava ali arrumando, né, a louça que estava em cima da pia para preparar nosso café da manhã, gente, que é o que? Pão. Então, já fui fazer aí uma invenção que é abacaxi caramelizado na frigideira. Gente, ficou uma delícia, bem quentinho. E suco de uva para dona Scarlett. Agora é aquela hora, né, maravilhosa de sentar, tomar nosso cafezinho da manhã, suquinho de uva dela, o pãozinho que ela ama, gente. Olha só que gracinha comendo o pão. E foi isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, um tchauzinho e um beijo. Até o próximo. Quando alguém te disser que não vale a pena ter uma lava-louças, você pega e manda esse vídeo aqui pra ela, tá bom? Eu vou dar meu testemunho aqui pra vocês do que mudou na minha vida depois que eu comprei a minha lava-louças. E, gente, simplesmente mudou a minha vida inteira. Ainda mais eu que sou dona de casa e tenho uma bebê de 1 ano pra cuidar. E vocês sabem, gente, que não é fácil a rotina da dona de casa, ainda mais com criança. A criança não deixa a gente lavar a louça, a gente fica estressada. E depois que eu tive a minha lava-louça, gente, eu percebi a paz que está a minha casa, gente. Percebi a quantidade de tempo que eu gastava na cozinha lavando prato na mão. Gente, tudo bem que a lava-louça tem algumas coisas que você não pode colocar, que algumas coisas eu até coloquei, que é a panela teflon, de alumínio e tudo mais. Depois vocês podem até pesquisar, ou vocês pedem que eu faça um vídeo aqui pra vocês. Mas, gente, agora é só fácil colocar a louça lá dentro, limpo a minha pia pra ela ficar bem cheirosinha. Hoje eu até passei um polimento na minha pedra, olha só esse brilho maravilhoso, meu fogão limpinho, tudo cheirosinho, gente, zero moscas, zero fedor, zero estresse. E agora eu vou descansar, me dá licença. Oi, gente, vem comigo fazer um lanchinho rápido e prático pra mim e pra minha bebê de 1 ano. Coloque em uma vasilha um ovo, adicione 1 colher de sopa de óleo, meia colher de sopa de essência de baunilha, uma pitadinha de sal, depois coloque 2 colheres de sopa de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo, meia xícara de leite. Depois é só mexer bem até ficar bem lisinho e acrescentar 1 colherzinha de chá de fermento. Agora eu vou ensinar vocês uma geleia que super combina, gente. Depois no final vocês vão ver. Coloque aí numa panela um pouquinho de morango, 2 colheres de sopa de açúcar, meio copo de água e aí deixe lá, gente, fervendo. Enquanto isso, nós vamos lá pro fogo, né, terminar a nossa receita. Tô usando aí, gente, uma frigideirazinha antiaderente. Vocês viram que eu untei com manteiga. Fui colocando um pouquinho da massa aí, virando, tá bom, gente? Fica bem atento, porque rapidinho essa receita fica pronta, gente. E olha só essas panquecas lindas e maravilhosas com geleia de morango. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Oi, gente, vem comigo para mais uma rotina da manhã com a minha bebê de 1 ano. Como eu costumo mostrar para vocês, né, eu sempre gosto de arrumar primeiro o quarto e o berço da Scarlett, e ela tá aí fazendo gracinha para vocês na câmera. Agora, gente, é hora de trocar a fraldinha dela, né, que ela passou a noite toda, dar um pouquinho de mamar, que ela sempre gosta, e hoje eu inventei um penteadinho, gente. Comenta aí se vocês gostaram do cabelinho dela. Agora é hora de fazer nosso café da manhã. Todos os dias eu faço nosso pãozinho, né, na sanduicheira. A Scarlett ama com a manteiguinha e vocês vão ver como ela gosta de comer, gente. E também fiz uma papinha aí com morango, leite em pó, amassei para poder ficar bem gostosinho e fica como se fosse um danoninho natural, sabe, de morango, e a Scarlett gosta. Tô colocando, gente, depois da dica de vocês, ela sempre na cadeirinha e ela tem se desenvolvido bastante. Olha só como que ela tá comendo sozinha, gente, muito linda. Até foquei para poder vocês verem de perto depois ela comendo, a coisa mais fofa do mundo, gente. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Oi, gente, vem comigo fazer meu almoço da minha bebê de 1 ano. Hoje o cardápio vai ser sobrecoxa de frango que eu tirei do congelador. Coloquei aí na água com vinagre para poder lavar. Enquanto isso, gente, eu fui deixando a água aí fervendo porque eu vou cozinhar legumes. Fui na geladeira separar os legumes que eu vou usar hoje, que no caso vai ser abóbora, batata e inhame. E enquanto a água fervia, eu fui descascando eles para poder adiantar o processo, né? Cortei em rodelas, depois cortei em pedaços menores para poder adiantar o cozimento. A abóbora, gente, eu descasquei, cortei em quadradinhos e reservei enquanto os outros estavam lá na panela cozinhando. Enquanto isso também, gente, eu fui tirando o excesso de pelancas aí do frango, né, que vem com muita pele, e comecei a temperar com alho, cominho, colorau, pimenta do reino, sal, mas você pode colocar, gente, o tempero que você quiser. Mexi aí tudo na mão com a Scarlett no colo porque ela começou a chorar. Coloquei na airfry, gente, para poder ser mais rápido. Já coloquei minha abóbora também junto com os outros legumes e olha só esse resultado, gente. Se você gostou do meu almoço, deixa o like.
like. Oi, gente, vem comigo preparar meu almoço da minha bebê de 1 ano. Começo, gente, passando o alho aí no processador para poder facilitar pro meu dia a dia. Hoje o cardápio vai ser peixe. Hoje eu vou utilizar o filé de polacadu alasca. Eu começo partindo ele no meio para poder facilitar aí, né, a utilização. E aí eu corto, gente, cebola e tomate, bem a grosso modo mesmo. Aí na panela eu acrescento o alho, um fiozinho de óleo e acrescento a minha cebola primeiro, gente. Eu vou mexendo até ela ficar bem douradinha e quando ela já estiver bem dourada eu acrescento meus tomates para poder fazer um refogadinho antes da gente colocar nosso peixe. E aí, gente, agora eu já acrescento um pouquinho de tempero, né, caldo quinó, pimenta do reino, tempero completo, vários temperinhos e um pouquinho de água e extrato de tomate. Agora eu tampo, deixo refogar, depois eu destampo, acrescento água, um pouquinho de coentro e vou colocando os meus peixes aí, gente. Não fico mexendo, eu deixo tampado para poder dar esse resultado e o peixe não ficar todo quebrado, né? E aí também fiz um arrozinho fresquinho e um feijão. Gente, e eu que fiz faxina na casa da minha avó todinha. Deu bastante trabalho, mas no final valeu a pena e vocês vão ver como é que ficou. Gente, olha só, não é que a minha avó não gosta de limpar a casa dela, não. Muito pelo contrário. Ela gosta de tudo muito limpinho e bem organizado. Mas é porque como ela já é idosa e ela não consegue dar conta de manter tudo sozinha, sempre precisa de alguém para poder estar indo lá fazer o serviço para ela, né? Então, uma vez por semana eu vou lá, limpo tudo, lavo todos os banheiros, lavo a varanda dela, essa parte aí onde fica as plantinhas, né? Eu varro tudo, tiro toda a poeira, jogo sabão no chão, esfrego, deixo tudo bem limpinho, bem sequinho, para poder ela continuar cuidando das plantinhas dela aí do lado de fora como ela gosta, e fora as que ela tem no quintal também. E, gente, a cozinha dela também sempre precisa de uma atenção especial, né? Porque sempre suja bastante, porque cozinha de vó é aquilo, né? Vó tá sempre fazendo comida gostosa, então suja bastante. E se você gostou, não esquece de deixar seu like. Oi, gente, vem comigo para mais uma rotina da manhã com minha bebê de 1 ano. Sempre começo organizando primeiro o quarto, né? Dobro todas as cobertas, já troco a fralda da Scarlett, coloco ela no andador, porque eu preciso fazer as tarefas da manhã, gente. Antes de mais nada, eu começo passando aspirador no chão, para poder deixar o chão bem limpinho, gente. Tirar toda a poeira, toda aquelas lãzinha que cai no chão, cabelo. E aí eu passo, gente, na casa inteira, no quarto, debaixo dos móveis, para já dar aquela geral bem boa. Troquei a manta do sofá, né, que Scarlett tinha sujado de fruta aí no dia anterior. E aí, gente, agora eu tô cortando o mamão em quadradinhos para deixar no pote, guardado na geladeira. Tô fazendo o café da manhã da Scarlett, que vai ser as frutas batidas, né? Tô fazendo um mix de banana, mamão, morango e leite em pó e fica assim, gente, uma delícia. E aí a Scarlett tem essa cadeirinha de alimentação, né, que eu tô voltando a usar ela agora. E aí é isso, gente, ela come tudinho e fica bem saudável esse café. Oi, gente, vem comigo organizar a minha cozinha. Começo limpando a pia, colocando todas as louças que estavam na máquina em cima da pia para poder esvaziar ela. Guardo todos os talheres aí na gaveta, tudo bonitinho. É hora de tirar toda a louça que estava suja e colocar na máquina para poder ela começar a lavar de novo, gente. É assim mesmo, é tirando uma e colocando a outra. Eu programo ela direitinho aí. Enquanto isso eu vou dar uma limpada na minha pia, né? Lavo ela direitinho para poder ela ficar cheirosa, porque tava cheia de louça suja. Limpo meu fogão,
mão e nesse momento chegou uma ajudante aí, né, pra poder me dar uma mãozinha, gente. Só que não, coloco tudo de volta aí no meu fogão e olha só a quantidade de frutas que meu marido comprou e chegou a hora de guardar também, gente. Coloco tudo dentro da gaveta da geladeira mesmo sem lavar, porque eu lavo na hora que eu utilizo. E as uvas, gente, eu lavo com detergente, não coloco cloro, essas coisas, porque eu tenho um pouco de nervoso, sabe, de colocar água sanitária. E o morango eu faço a mesma coisa. Como que você faz a higienização das frutas aí na sua casa? Me conta aqui.